Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos, Senhor, pela nossa vida e pelo privilégio de podermos estar diante da Tua presença, Senhor. O nosso coração é grato a Ti, Senhor, pela Tua fidelidade, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor. Continua, Senhor, falando conosco através da Tua palavra. Nos alinha com os Teus propósitos, Senhor. Que o Teu reino seja manifesto neste lugar. Desde já eu entrego a minha vida, a vida dos meus irmãos em Tuas mãos, Senhor. Fala conosco, Pai, nos ensina, nos exorta, transforma o nosso entendimento. Que nós saímos daqui nessa manhã renovados e alinhados com o Teu propósito, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, queridos. Graça e paz. Vocês estão bem? Vou com saudade de vocês, ó. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Fique à vontade na casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Estivemos aí 15 dias tentando descansar um pouquinho, né? Aprove o Senhor nos dar esse tempo. Estamos voltando, chegamos ontem de madrugada. E eu creio que o Senhor tem grandes coisas preparadas para este tempo, para este lugar. Amém, queridos? Vou botar a assessoria aqui. Obrigado, querido. Meu irmão, abra sua Bíblia aí, livro de Lucas, capítulo de número 22. Se puder me dar um pouquinho mais de retorno, ou aumentar um pouco mais à frente, não sei o que está abaixo aí. Mas aí, melhorou um pouco, glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Amém? Vocês estão bem mesmo, gente? Então tá bom. Lucas capítulo 22, versículo 20. Lucas 22, 20. Você achou aí? Amém? E pegando um pão e tendo... Opa, desculpa, é o 20, né? Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém, queridos? Só isso mesmo. Pode deixar a sua Bíblia aberta, se você quiser. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre aliança, sobre fidelidade. Algo que o Senhor ministrou ao meu coração ainda no dia de ontem. Fidelidade, querido, é um atributo de Deus. Deus é fiel. Amém? Nós não encontramos, como diz Tiago, nele nenhuma sombra ou variação, nenhum tipo de dúvida quanto à aliança que Deus fez através dele para conosco. Hoje nós celebramos uma aliança deixada pelo Senhor. Queridos, e uma aliança, ela traz uma responsabilidade, ela traz uma memória, ela cria uma conexão. O meu casamento, eu e a minha esposa, nós não somos casados por uma aliança, mas uma aliança representa a nossa fidelidade um com o outro. Por quê? Porque cada vez que eu olho para a minha aliança, eu lembro que eu tenho um compromisso com alguém. Essa aliança, ela me traz à mente um compromisso de fidelidade, primeiramente com Deus e depois com a minha esposa. Essa aliança, ela não é o princípio do nosso casamento, mas ela é um princípio que norteia a fidelidade do nosso casamento. Deus, Ele é fiel na sua palavra e Ele vela e cumpre a sua palavra. Deus é fiel naquilo que Ele prometeu. Tudo o que Deus prometeu se cumpriu. Ele é fiel e ponto. É um atributo dele. Deus nunca vai ser infiel. A Bíblia nos garante que Ele não é o homem para que minta e nem o filho do homem para que se arrependa. A palavra que Deus lança, ela acontece, meu irmão. Essa aliança que nós estamos hoje participando, ela não começou depois que nós nascemos, ela não começou de algo que nós possamos fazer para Cristo. Não, Deus instituiu a ceia porque eu sou bom, porque Ele não consegue viver sem mim. Não, querido, Ele instituiu a ceia como um lembrete da aliança firmada entre você e Ele, entre Ele e você, mesmo Ele sabendo que nós não iríamos manter essa aliança.
Mesmo ele sabendo que nós somos infiéis, Deus instituiu uma aliança de compromisso com o homem. A ceia nos lembra que Deus tem um compromisso com a sua palavra. A ceia nos mostra que Deus tem um compromisso com aquilo que Ele instituiu. Quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, Deus vinha ter um compromisso com ele todas as manhãs, todas as tardes. Deus falava, Deus estava dentro do homem. Aprove ao homem não obedecer essa aliança. É o que eu disse, querido. Se essa aliança simbolizasse o meu casamento, enquanto eu estivesse usando ela, nunca correria o risco de eu trair a minha esposa. Mas é isso que nós vemos aí nos dias atuais? As pessoas que usam a aliança não traem? Traem, querido. Porque não é isso aqui que vai demonstrar o meu compromisso. Isso aqui é um lembrete do meu compromisso com a minha esposa e da minha esposa comigo. Isso aqui é dizendo assim, ó, eu saí, mas eu tenho um lugar para voltar. Essa aliança que nós estamos celebrando hoje, ela nada mais é que Deus dizendo assim, ó, um dia eu vou voltar para buscar a minha noiva. Só que a palavra diz que a noiva que Ele vai vir buscar lá em Apocalipse 19, a partir do versículo 7, diz que é uma noiva pronta, uma noiva santa, uma noiva sem ruga, sem mácula, uma noiva que não se corrompe. Então, querido, quando nós participamos desse pão, comemos desse pão, participamos deste cálice, nós estamos nos renovando para o nosso Senhor. É um lembrete, não nós dizendo que nós somos dignos, mas Deus dizendo que Ele, apesar das nossas imperfeições, está nos moldando ao seu caráter, para que um dia nós nos encontremos com Ele. Projeta para mim Apocalipse 19, 7. Deus não instituiu primeiro a santidade para depois Ele instituir a ceia. Ele instituiu a ceia para um princípio de santidade. Alegremo-nos e exultemo-nos e demonstremos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. A noiva dele já se preparou. Pode passar. A ela foi permitido. O que é permitir? É conceder. A ela foi dado o direito, a ela foi dado o privilégio de vestir-se com linho finíssimo, resplandecente, puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Queridos, nós não somos dignos. Nós, queridos, se Deus largar a nossa mão, a gente é tudo de ruim que pode acontecer, somos nós. Amém? Se você pensa que você é ruim, querido, deixa eu dizer para você, você é muito pior do que você pensa. Querido, o homem sem Deus, ele é capaz de atrocidades, de barbaridades que você nem imagina. O homem longe de Deus, querido, a mente dele fica tão deturpada que ele perde a sua identidade de ser humano. Ele vira um bicho. Você vê na Bíblia o Senhor chegando a uma cidade chamada Gadara para encontrar um homem que era deformado porque nele vivia uma legião de demônios. E a Bíblia vai começar a descrever este homem. Ela dizia que ele vivia no meio dos sepulcros, arrebentava correntes. Imagina você, aquele homem deveria não tomar banho, aquele homem deveria ser mal cheiroso, mal visto, mal vestido. Quando nós encontramos um morador de rua, às vezes ali todo sujo de fezes, de urina, caído, muitas vezes embriagado, nós olhamos e nós vemos ali a imagem do ser humano longe de Deus. Essa é a imagem do ser humano longe de Deus, querido. E Deus sabia que nós seríamos assim no momento em que nós escolhemos o pecado ao invés do Senhor. No momento em que nós escolhemos nos separar da aliança de fidelidade que o Senhor deu a nós. Essa aliança não começou, como eu disse, querido, depois que a gente nasceu. Ela começou muito antes. Lá em Êxodo, no capítulo 24, versículo 7. Moisés vai guiar o povo através de uma aliança. Ele disse, depois pegou o livro da aliança e leu ao povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos. E no versículo 8 ele diz: e então Moisés pegou aquele sangue
e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com a sua palavra. Querido, a aliança de Deus, ela não parte de um princípio nosso, ela vem da palavra de Deus. É Deus quem vai fazer a aliança, não somos nós. Nós não somos capazes sozinhos. Por isso que todos os meses, querido, nós instituímos a ceia do Senhor como um lembrete, um memorial de que nós sozinhos não conseguimos, mas que Deus em nós somos mais do que vitoriosos. O diácono Galeno abriu aqui o culto dizendo permanecer. Querido, permanecer é o princípio fundamental de toda a bênção. João 15:7 vai dizer: permanecei em mim, se as minhas palavras permanecerem em vós, tudo que vocês pedirem em meu nome, vocês vão receber. Mas vocês têm que permanecer. Não é permanecer, querido, numa convicção, não é permanecer naquilo que eu acredito, não é permanecer naquilo que eu acho que eu sou bom, é permanecer na palavra do Senhor, é ser guiado e direcionado por tudo que Ele deixou para a gente. Já falei aqui num culto, vou repetir: se nós pudéssemos e tivéssemos a oportunidade de nunca mais tomar uma decisão errada na nossa vida, se você oferecer isso para os coaches hoje, aqueles que fazem grandes palestras, e dissesse para ele: olha, se tu tivesse a oportunidade de nunca mais tomar uma decisão errada na sua vida, quanto você pagaria? Ele diria: eu daria tudo que eu tenho hoje para que eu nunca mais tomasse uma decisão errada na minha vida. Mas sabe o que a gente faz, querido? Nós temos acesso todos os dias àquilo que o Senhor nos deixou para fazer. Se nós ouvirmos e obedecemos, nós comeremos o melhor dessa terra. Nunca mais, se nós formos guiados pelo Espírito Santo, tomaremos uma decisão errada na nossa vida. Mas o que a gente mais vê é crente fazendo coisa errada, dando mau testemunho. Deus coloca uma oportunidade, eles viram oportunistas. Há uma diferença entre oportunidade e oportunista. Aqui Deus está nos dando uma oportunidade, mas se você vem a este lugar com medo de ir para o inferno, você se torna um oportunista. Judas não era ladrão, ele era oportunista. Sabe por quê, querido? Porque ele seguiu o Senhor pelo propósito errado. Judas era da região de Iscariotes, a região pensante daquela época. Na região de Iscariotes era onde se levantavam, digamos assim, os mais polêmicos, aqueles que faziam grandes mutirões. Por quê? Porque eles não aceitavam o governo romano sobre o povo de Israel. Então todas as mentes pensantes, elas saíam de Iscariotes. Judas era de Iscariotes. Quando Judas vê o Senhor andando e dizendo: está chegado o novo reino, o reino dos céus, então ele diz: olha, chegou o homem que vai nos tirar do jugo dos romanos, vou seguir ele. Judas desde o início começou a seguir o Senhor pelo propósito errado. Quando ele começou a seguir o Senhor pelo propósito errado, ele roubou. Por quê? Porque todo mundo que é oportunista, ele vai se aproveitar de qualquer situação. A diferença entre um político que se corrompe e um pobre, querido, é somente a oportunidade. Porque alguém que rouba 50 centavos, ele é capaz de roubar 3 milhões de reais. A oportunidade é que é diferente. Então, querido, nós não temos que brigar para que Deus mude uma política, nós temos que brigar para que Deus mude uma nação. A Bíblia diz: aqueles que se humilharem, reconhecer os seus pecados, eu ouvirei dos céus e sararei a terra, querido. Não é você, não é eu, não é um político, não é uma pessoa, não é um cenário que vai mudar, querido. Enquanto nós não mudarmos o nosso coração, não aliarmos com o propósito de Deus, não andarmos segundo a palavra que Ele deixou para que a gente andasse, nada, querido, vai mudar. Nada. Porque se Deus pegar um homem comum e colocar lá, e o coração dele se corromper, vai continuar tudo a mesma coisa. É um sistema instaurado desde a Babilônia, e esse sistema não vai mudar. Porque quando o Senhor voltar lá em Apocalipse, Ele vai julgar a igreja meretriz, a igreja que se vendeu, e Ele vai dizer: esse grande sistema, a igreja prostituta, é a igreja da Babilônia, que ela não se levanta contra, mas se amolda ao sistema. Ah, pastor, mas isso, ah, pastor, mas aquilo. Não, querido, pare de dar desculpa e comece a dar prioridade para a palavra do Senhor. Pare, querido. É tempo de nós andarmos em fidelidade com o Senhor.
Hebreus 9:13 vai dizer assim, ó: portanto, se o sangue de bodes e touros e cinzas de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos a um Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador de uma nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da vida eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Querido, a aliança que tinha no Antigo Testamento, ela não renovava aquele que usava ela. É o que eu disse, querido. Eu posso usar essa aliança e sair daqui e trair a minha esposa, porque esse anel, isso aqui é um símbolo, mas ele não tem poder para dizer como eu vou guiar o meu casamento. Agora, querido, a minha fidelidade com Deus não está no externo, ela está interna. Ela não está mais fora. Agora não é mais o que eu faço, é aquilo que eu desejo. Não é mais aquilo que eu tenho, é aquilo que eu planejo no meu coração. Deus não sonda mais aquilo que eu tenho, Deus sonda a intenção do meu coração. Querido, é por isso que quando você vê uma pessoa rica, geralmente ele ajuda muita gente. Quanto mais ele ajuda, mais ele tem. Sabe por quê? Porque a riqueza não está no que ele tem, está em quem ele é. E é rico quem tem bondade e misericórdia, é o que diz a palavra do Senhor. Quanto mais você dá, mais será dado a você. Quanto mais você reparte, querido, mais Deus te dá para que você possa ter mais provisão, para você acrescentar ainda mais. Quando nós entendemos isso, querido, a aliança ela não passa a ser um princípio de bem-estar, mas ela passa a ser um princípio de servir. Quando eu entrei na aliança da minha esposa e a minha esposa comigo, eu tinha um princípio de fazê-la feliz, de completar ela. Ela tem o princípio de me fazer feliz e me completar. Se nós dois mantermos esse princípio, o nosso casamento vai ser até a eternidade. Porque eu não vou ter problema de abrir mão das minhas convicções para que ela seja feliz. Automaticamente, querido, vai ser recíproco. Vai ser uma via de mão dupla. O que nós queremos hoje é que Deus abra mão dos seus princípios para abençoar aquilo que nós queremos. Só que a Bíblia fala que os caminhos do coração do homem são caminhos de morte. E nós estamos indo à beira do precipício e dizendo: Senhor, abençoa a minha caminhada. E Deus está dizendo: não, filho, eu preciso que você recalcule a sua rota. Eu preciso que você se converta de todo o seu coração. Por que é de todo o coração, querido? Porque é do coração que nasce todos os males. Uma vez o pecado gerado na mente descido ao coração, ele dá a luz. E dando a luz, nada mais resta do que senão a morte, que é o salário do pecado. É a Bíblia do Senhor que fala, querido. A cruz, ela não foi um acidente, ela foi um altar onde a aliança foi celebrada. Queridos, preste atenção, projeta para mim Efésios 5. Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. 2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como uma oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Se você continuar lendo, eu não vou ler todo o texto, mas depois eu convido você a ler. Você vai ver ali que ele vai começar a falar sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Primeira coisa, carne não tem fruto, carne tem obras. Porque o que é fruto? Fruto é intimidade com Deus que gera frutos. A carne, ela não tem intimidade com Deus. A carne, quando ela tem intimidade com a carne, ela gera um filho. Amém? Fruto, querido, espiritual, você só tem com Deus, através do Espírito Santo. Agora, tudo que você faz em nome de Deus, sem Deus, são obras. E a Bíblia chama isso de obras da carne. Aí você diz: pastor, o que isso tem a ver com o casamento? Projeta para nós Efésios 5 e 21. 5 e 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. É o mesmo texto, a gente só está lendo a partir do versículo 21. Pode passar. Esposas, cada um dê
cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Pode deixar o texto. Você vai notar que ele vai começar a fazer uma analogia entre o marido e a esposa. Ele vai dizer: esposa, sujeite-se ao marido como a igreja está sujeita a Cristo. Pode passar. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Pode passar. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa sujeite em tudo ao seu próprio marido. Deixa eu dizer uma coisa para você, homem. Aqui está falando da esposa, mas está trazendo o caráter do marido. Esposa, você não tem compromisso com um marido que não se parece com Jesus. E eu não estou dizendo isso para você se levantar contra o seu marido. Eu estou dizendo que você não consegue ter compromisso com ele, porque você não vê o caráter de Cristo projetado nele. Pode passar. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Você entendeu, marido? Porque Deus não poderia cobrar nada da sua igreja se Ele não instituísse uma aliança de sangue por ela. O nosso preço com Cristo não é porque Cristo quer que nós sejamos bons e Ele é mau. Não, querido, Ele quer que nós sejamos a semelhança dEle. Nós temos que ser bom porque Ele é bom. Nós temos que ser dignos porque Ele é digno. Nós temos que ser abençoados porque Ele abençoa. Ele é a projeção de nós. Ele projetado em nós é a semelhança de Cristo na igreja. Nós tentando projetar a Ele através de nós são obras da carne, caídas. Palavras vazias. Pode passar. Porque se a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Todos os dias Deus nos lava através da sua palavra. Pode passar. Para apresentar-se a si mesma. O que nós lemos em Apocalipse, querido? Sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Mas lá em Apocalipse ele diz que Ele nos deu a oportunidade de lavar as nossas vestes, de nos vestir com linho finíssimo. Pode passar. Assim também o marido deve amar a esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Pode passar. Porque ninguém jamais odiou o seu corpo. Ao contrário, o alimenta, cuida dele. Assim também Cristo faz com a sua igreja. Pode passar. Porque somos membros do seu corpo. Olha o que vai dizer no versículo 32. Pode passar. Não, o 31 primeiro. Eis porque o homem deixará seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Segura um pouquinho. Até aqui nós pensamos que Deus estava falando sobre o casamento. Não, querido, Ele estava usando uma analogia. Ele estava trazendo um parâmetro que nós consigamos entender, porque a mente humana não entende os mistérios de Deus. A mente humana não é capaz de ir até o céu e entender o que Deus tem para nós. Então Ele usa coisas da terra para fazer uma analogia. Por que o Senhor está falando isso? Versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a quem? Queridos, essa aliança nos tornou como marido e mulher em Cristo. Nós pertencemos a Deus. Nós não nos pertencemos a nós mesmos. Cristo nos comprou com um preço de sangue. E toda ceia Ele nos lembra disso. Que há um noivo que virá voltar para buscar a sua noiva. E esse noivo, ele é fiel com a sua noiva, mesmo a sua noiva sendo infiel com ele. Jeremias vai dizer que o Senhor ministrou para ele e disse assim: Jeremias, este povo é pior que uma mulher prostituta, porque uma mulher prostituta ela cobra para se prostituir. O meu povo se entrega a outros deuses sem cobrar nada. Se esquecem da aliança que eu firmei com eles no Egito. Quando Deus nos libertou, o que foi falado aqui na abertura, querido, Deus tem que nos lembrar para que a gente não seja mais sujeito a um jugo de escravidão. Nós somos filhos e livres, mas nós resolvemos por vontade própria nos apegar ao pecado. Hebreus vai dizer: olha, esqueçam do pecado que é tão de perto, rodeia vocês e fica embaraçando os pés de vocês, para que vocês não caminhem, estagnem, a vida de vocês está parada. Vocês não conseguem viver o novo, porque vocês estão presos no velho. E o velho é pecado, querido. O antigo é lembrete, o velho é pecado. Você ficar apegado ao velho homem é pecado. Sabe, querido, eu não sou contra o fim do casamento, mas se casou, separou, foi lá, colocou no papel, está tudo certo.
Imagina você casar de novo e ficar voltando, ter encontros com o ex-marido e a ex-esposa. Isso é infidelidade para com o Senhor. E nós fazemos isso quase que diariamente, querido. Quando nós esquecemos do sacrifício de Cristo na cruz por mim e por você. E aí nós cobramos de Deus uma aliança de prosperidade, uma aliança de bênçãos. Nos achamos o coitadinho, nos achamos o pior dos que foram atingidos. Começamos que nem Gideão: sou o menor da casa de meu pai, meu pai é menor da casa e todo mundo é menor e não sei o quê. Sabe, querido, Deus nos deu uma identidade firmada nele. Assim como o pecado coloca em você a identidade daquele que se tornou pecado, que é Satanás. Quando Cristo nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino. Querido, um império, ele é feito da seguinte maneira: alguém manda, o resto obedece. O reino é compartilhado. No reino, todos compartilham. No império, todos obedecem. Deus não exige obediência, Deus exige entendimento. Deus não exige que você esteja aqui todo culto, querido. Mas se você tem um entendimento de que aqui você está sendo renovado e transformado à imagem e semelhança de Cristo, amém? Então você não vem a este lugar com medo, você vem a este lugar com prazer. Porque no império você obedece para não ser castigado. No reino você obedece porque você entendeu que há um noivo que se entregou por você. Há alguém que está te esperando numa eternidade. Há alguém que está ansiando mais do que você em te encontrar naquele dia. E todos os dias Ele compartilha desse amor, enviando o seu Espírito Santo. Na história de Isaac, nós vemos isso. Abraão manda o seu servo buscar uma esposa num reino distante. E aquele servo tinha uma incumbência de fazer a noiva se apaixonar pelo noivo, mesmo ela nunca tendo visto ele. Jesus chega ao céu e o Espírito Santo vem com uma incumbência de nos apaixonar pelo noivo, mesmo nós nunca tendo visto ele. Mas nós ansiamos o dia que encontraremos ele. Nós ansiamos o dia que estaremos com ele. E nós celebramos todo mês essa aliança de compromisso que nós temos primeiramente com o noivo. Querido, Deus anseia mais por você do que você por ele. O relacionamento de Deus sempre foi do céu para a terra. Deus não criou o céu a partir da terra, Deus criou a terra a partir do céu. A eternidade já existia no céu, Deus era pleno, Deus era completo. Na sua família, Deus era totalmente satisfeito. Por isso, querido, que lá do céu Ele dá ordens à terra. Mas quando Ele vai fazer o homem, Ele faz uma reunião no céu. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Senhor, e como vai ser esse homem? Ele vai ser igual a nós. Somente ele vai ter um diferencial: eu vou morar dentro dele. Deus instituiu um tabernáculo antes mesmo que houvesse o pecado. O homem peca, se afasta de Deus, Deus levanta libertadores, Deus faz um tabernáculo, Deus institui uma arca, até chegar o grande dia onde Ele institui o sacrifício de um cordeiro sem mancha, sem mácula, para a restauração de uma aliança de compromisso. E João vai dizer no capítulo 1 que João Batista estava batizando no deserto. E ele levanta os olhos e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que vai ser imolado, para que novamente a noiva tenha acesso, para que novamente a gente possa entrar no Santo dos Santos, como diz Hebreus, não mais através de sangue de bodes, cordeiros ou touros, através de uma nova aliança instituída em alguém que tem um superior sacerdócio, uma superior aliança, que não mais redime o que está por fora, mas que transforma o que está por dentro. E aquele que por fora tinha uma aparência de misericórdia, descobriu que por dentro ele era como um sepulcro caiado, e agora ele está transformando por dentro, para que aqueles que estão por fora vejam a verdadeira transformação. Se coloque de pé nessa manhã, querido.
O culto de ceia, ele fala de entrega. Segunda Timóteo 2:13 vai dizer que mesmo que nós sejamos infiéis, o Senhor se mantém fiel à sua palavra. 1 Pedro vai dizer, capítulo 1, versículo 18: sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis, como ouro, prata, que vocês foram comprados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, que como um cordeiro sem defeito e sem mácula se entregou. Queridos, você já viu que quando o diabo vai comprar a alma de alguém, ele oferece prata, ouro, bronze, casa, terreno, o que você quiser, querido, em troca da sua alma, ele dá para você. E tem muita gente vendendo a sua alma, porque eles sabem que no grande dia eles serão julgados pelo Senhor e condenados, porque escolheram de sua própria vontade se vender àquele que detém o poder do pecado, para escravizar e para torná-lo escravo da sua doutrina. Já em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 6, vai dizer assim, capítulo 6, versículo 20: porque vocês foram comprados por um alto preço, agora pois glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Efésios 5 nos mostra muito mais do que um simples ato, do que uma simples liturgia. Você não veio aqui hoje, querido, cumprir na sua agenda mais um mês para que o seu mês venha a ser abençoado. Não, querido, o seu mês já está escrito lá no livro do Senhor. Não se preocupe com isso, querido. A Bíblia diz: não andeis ansiosos com o dia que vai acontecer. Por quê? Porque o Senhor já tem ele na palma da mão dele. Lá em Salmos diz que você nem nasceu, ele já tinha escrito todos os seus dias no seu livro. Então, querido, como é que a gente faz para permanecer? A gente permanece quando a gente tem o entendimento de que ele sabe o que é melhor para nós.